Muito bem, pessoal. Mais uma sexta-feira chegando e com ela vem também a nossa leitura de mercado através das lentes dos ETFs. Muito prazer, meu nome é Anderson Moreira, eu sou Head de conteúdo aqui na Dex e vamos lá para mais um vídeo, mais uma análise de mercado, comentar tudo o que aconteceu nos últimos 5 dias através aí dos nossos ETFs. E gostaria de te fazer o convite, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, compartilha esse vídeo, clica no sininho para não perder nenhuma novidade, nenhum conteúdo que a gente lançar aqui. E por fim, deixa aí o seu like também, isso ajuda bastante para que o nosso canal continue alcançando cada vez mais pessoas. Pessoal, sem mais delongas, então vamos aqui para os nossos relatórios. Relatório de desempenho na tela e a gente consegue observar nessa semana, todo mundo no campo verde, todo mundo positivo. A gente já começa aqui falando Equity Brasil, os nossos 3 ETFs de referência, BOVA11, Small 11, ETFs da BlackRock, Divo, ETF da Itaú Asset. A gente vê performances superiores a 3,6%. É evidente que essa comunicação ali de cessar fogo por 2 semanas, isso acaba trazendo ali uma procura maior por ativos de risco mais elevado, então isso acaba também contribuindo para essa performance bastante positiva dos ativos de renda variável. Então, no acumulado da semana, olhando para a Equity Brasil, a gente vê desempenhos bastante interessantes. No acumulado do ano, BOVA11 superando aí 21%, Small 11 próximo ali de 11% e Divo 11 batendo ali 19,24% no acumulado do ano. Tá? Olhando para a Equity Internacional, o World 11, ETF de ações globais da Investo, também olhando para a semana, uma alta ali de 2%. No acumulado do ano, a gente tem uma performance negativa. A gente tem 2 fatores que acabam contribuindo. O próprio conflito, e 2, a gente tem ali uma lateralização do dólar. Como esses 2 ETFs estão sujeitos à oscilação do dólar, se eu tenho um dólar de lado, um dólar em queda, isso acaba impactando ali a performance do fundo. Então, esse efeito do câmbio acaba atenuando ali possíveis retornos. E VVB11, ETF da BlackRock, S&P 500, a gente vê no acumulado da semana uma alta superior a 1,7% e uma queda aqui superior a 8%, também esse efeito do câmbio. Olhando para a renda fixa Brasil, LFTS, ETF da Investo, e os nossos 2 ETFs de inflação da Itaú Asset, a gente vê acumulado aqui da semana, nada muito diferente do esperado. A gente tem aqui uma alta de 0,19 na semana para o LFTS, um acumulado no ano de 3,83. Quando a gente olha os ETFs de inflação, B5P211, inflação mais curta, e B5M, inflação mais longa, a gente vê performances bastante interessantes aqui. E é até válido a gente mostrar um pouco o comportamento da curva de juros, tá? Porque esses ETFs aqui de inflação, eles vão ter também um efeito de marcação a mercado. Então, se eu tenho uma abertura, se eu tenho um fechamento de curva, assim como a gente vê esse efeito lá no Tesouro Direto, a gente vai observar esse efeito aqui também. Então, quando a gente pega, eu estou olhando para uma janela de 3 meses, quando a gente pega o início das tensões no Oriente Médio, ali por volta do dia 28 de fevereiro, a gente olha dali para frente uma abertura de curva. Tá? E aí, quando a gente olha para a última semana, a gente teve esse vai não vai, cessar-fogo, abertura do Estreito de Hormuz. Então a gente já vê ali uma certa redução na expectativa de juros futuros, tá bom? Então quando eu tenho abertura, eu tenho ali um impacto negativo nas cotas, e quando eu tenho um fechamento de curva, eu tenho um impacto positivo nas cotas, tá bom? E à medida que eu olho para longo prazo, ou seja, quando eu tenho um ETF de duration mais alongada, esse efeito na curva de juros gera um efeito mais pronunciado. Então é por isso que a gente observa o IB5M com uma performance bastante superior ao B5P211. A duration aqui na carteira do B5P211 ela é bem menor do que a do IB5M. Então esses impactos nas curvas de juros vão gerar ali impactos bastante significativos quando eu tenho uma duration mais alongada. RAF11, e aqui é o nosso top 1 de rentabilidade, ETF de criptomoedas
gerido pela Hashdex, a gente vê aí uma performance superior a 5%. Evidente que nesse cenário ali de cessar-fogo, esse vai não vai, os investidores acabam indo para pontas ali com uma dose maior de risco, e daí, nesse cenário, o Hash 11 ele acaba também sendo beneficiado. Tá? No acumulado do ano, a gente ainda tem uma queda bastante expressiva, superior a 26%. Ouro, fechando aqui a semana com uma alta modesta, 0,16%, um acumulado do ano ainda no campo positivo, 1,53%. Então, aqui a gente tem a nossa consolidação da semana, tá bom? Então, o nosso top 1, Hash 11, alta superior a 5%, BOVA 11, próximo ali a 4%, seguido aqui, fechando o top 3, Small 11, 3,91%, Divo da Itaú Asset no nosso top 4 aqui. A gente vê Equity Internacional também registrando altas bastante interessantes. Movimento de fechamento de curva também impactando positivamente aqui o IB5M. A gente tem no B5P211 um resultado a 0,42%, né? Esse efeito aqui de redução de curva futura gera um impacto aqui numa dose menor, mas gera um impacto aqui também. E fechando o nosso quadro de desempenho, taxa de juros Brasil, LFTS 11 e Gold 11 da XP Asset. Como é que a gente está hoje olhando para essa leitura aqui do mercado? Então a gente vê o BOVA 11 como top 1 aqui de retorno no trimestre, uma alta aqui próxima a 4%, seguido aqui de Small Caps Brasil, e cripto fechando o nosso top 3 aqui, Hash 11 no top 3 de retorno trimestral. Na sequência, Divo 11, e aí seguida aqui pelo World 11, ações globais, seguida aqui pelo IVVB11, e daí completando aqui o nosso quadro de retornos, a gente tem o IB5M11, a gente tem o B5P211, LFTS11 e, olhando para o trimestre no campo negativo, Gold 11. Perfeito. E aqui fica mais uma vez o reforço da gente ter uma carteira diversificada. É natural que a gente tenha ativos que performem bem, outros que vão acabar performando mal, mas no geral a nossa carteira ela vai ser uma composição disso, e é salutar, é saudável que a gente tenha ativos com comportamentos antagônicos, algo indo bem, algo indo mal, porque se tudo vai bem ou se tudo vai mal, você está mal diversificado, está todo mundo remando para o mesmo lado, e isso não é uma diversificação efetiva. Olhando agora para o nosso relatório de fluxos, agora olhando aqui movimentação, entrada e saída nos nossos ETFs. Para a janela de 5 dias, a gente vê aqui um fluxo positivo, 533 milhões, renda fixa puxando aqui fortemente esse movimento, 584 milhões aqui de entrada de dinheiro, tá? Uma saída ali, um net negativo, olhando para ações, 92 milhões, commodity, e aí quando a gente fala commodity, a gente está falando do Gold 11, tá bom? Uma entrada aqui de 39 milhões de reais. Olhando aqui para o nosso gráfico de janelas móveis, um cenário não muito diferente do que a gente registrou aí no vídeo da semana passada. A gente vê uma demanda bastante alta aqui, olhando para a renda fixa, ações. A gente vê aqui um pico de procura e daí uma redução, evidente, em função de todo esse estresse geopolítico que a gente tem passado. É natural de se observar uma saída de equity para ativos ali com maior segurança. A gente vê também aqui um certo volume na exposição em commodity, né? A gente vê uma redução também de demanda, mesmo o ouro sendo um ativo de reserva de valor, por conta de toda essa escalada. A gente viu também resgates bastante expressivos aqui no Gold 11. Criptomoeda, a gente vê uma demanda bem menor comparada aí com o ano passado. E aqui, não tradicional, fazendo disclaimer, tá? Aqui a gente está falando dos ETFs que usam estratégias de derivativos para poder fazer o pagamento de renda passiva. Então, olhando aqui a nossa tabelinha de fluxo mensal, a gente consegue observar aqui uma demanda realmente bastante alta para ETFs de renda fixa. Olhando para abril, a gente vê que nós já temos uma demanda aqui, uma captação de 907 milhões de reais nos nossos ETFs de renda fixa. Quando a gente olha aqui para a equity, a gente vê uma saída aqui de 114 milhões. Então, de fato, isso mostra muito o que o brasileiro, o que o investidor tem buscado olhando
para ETF. A gente vê uma demanda por renda fixa realmente bastante pujante. Vamos olhar aqui para as nossas tabelas, os maiores captadores e quem teve as maiores saídas ali nos últimos 5 dias. Equity Brasil, nosso top 1 aqui, Divo 11, registrando uma captação de 54 milhões, seguido do BOVV, ETF de Ibovespa da Itaú Asset, e o FIND 11, ETF que dá exposição ao setor financeiro, captação aqui de 9 milhões. Então, o nosso top 3 aqui, ETFs da Itaú Asset. O Divo, para pagadoras de dividendos, o BOVV e Bovespa, e o FIND, olhando para empresas do setor financeiro. Tá bom? No quarto lugar, também um ETF da Itaú Asset, o MATB, beleza? O RAI 11, ETF de exposição aí em empresas de alto beta, uma captação aqui de 5 milhões, fechando o nosso top 5 ETF esse da Nuasset. E agora, do campo negativo, campo de resgate. BOVA 11, registrando aqui um resgate de 91 milhões. Small 11, ETF de Small Caps da BlackRock também, registrando um resgate aqui de 83 milhões. PIBB, nosso primeiro ETF que foi lançado lá em 2004 pela Itaú Asset, registrando um resgate de 54 milhões. E o BOVX, ETF da XP Asset, registrando aqui um resgate de 12 milhões de reais. Olhando para equity fora do Brasil, nosso top 1, o Road 11, ETF da Investo, uma captação aqui de 18 milhões. SPXI, ETF da Itaú Asset, com captação de 15 milhões. O STK, ETF que dá exposição nas principais empresas de tecnologia nos Estados Unidos, captação de 3 milhões. Nasdaq, ETF de Nasdaq 100 da XP, 2 milhões. E o Alug, ETF que dá exposição aos REITs lá nos Estados Unidos, ETF da Investo, captação aqui de 1 milhão. E saída, tá? Nosso top 1 aqui, saída de 2 milhões de reais. China 11, ETF da XP Asset. Agora, olhando para a renda fixa, nosso principal motor de captação aí em 2026, nosso top 1 é LFTB, ETF da Investo que combina LFT e NTNB longa, uma captação próxima a 100 milhões de reais. A gente tem os dois ETFs aqui da Itaú Asset de vértices específicos de NTNB, TD35, TD50, fechando aqui o nosso top 3, TD35, uma captação de 87 milhões, TD50, uma captação de 24 milhões, IMAB, outro ETF da casa, que vai dar exposição ao IMAB, índice de NTNB com os mais variados vencimentos. A gente tem aqui uma captação de 22 milhões. PACG, ETF de IMAB do BTG Asset, a gente vai ter aqui uma captação de 11 milhões de reais. Então, mercado de renda fixa, os ETFs de renda fixa com bastante pujança, com bastante demanda. Não à toa a gente viu ali uma captação superior a 900 milhões de reais em abril. Olhando para criptomoedas, Hodl 11, mais uma vez, esse é o ETF que está sempre marcando presença aqui no nosso quadro de fluxos. Captação aqui de 4 milhões de reais. Para saída, a gente tem aqui BIT11, ETF da Itaú Asset. Itaú Asset bastante presente aqui também nos nossos relatórios de fluxo, uma queda de 2 milhões de reais. Commodity e não tradicional, Gold 11 registrando aqui uma alta bastante expressiva, tá? Uma captação de 39 milhões de reais. Então, com toda essa questão envolvendo conflitos e tudo mais, essas volatilidades na curva de juros, isso também acaba trazendo ali um impacto positivo. Vamos para a nossa League Table. A gente tem aí a nossa tabelinha que também está sendo consolidada, a gente está aí arrematando a aquisição dos dados, tá? E aí vamos trazer para cá os nossos lançamentos. Essa semana a gente teve recentemente 2 lançamentos de ETF, a gente teve o XBCI e o XSPY, ETFs que vão permitir ali um retorno alavancado, beleza? O ETF em si não é alavancado, mas ele dá uma exposição a estratégias alavancadas, os 2 ETFs da Buena Vista, tá bom? E aí quando a gente olha aqui para os lançamentos, o POSB11, ETF da Galápagos, que dá aí exposição à estratégia de LFTB e NTNB longa, e os 4 ETFs aqui do Itaú, tá? ETF para uma carteira pré aí
de 5 anos e os vértices específicos de NTNB. Então a gente já vê aqui para os dois, o TD35 e o TD50, a gente já tem aí um AUM próximo a 300 milhões de reais. Tá? Inclusive esses dois aqui apareceram no nosso top 3 ali de captação em renda fixa. Tá bom? Então a gente vê aí dois ETFs que têm uma demanda bastante pujante aqui, chegando próximo aos 300 milhões de reais. Muito bem, pessoal. Então, análise concluída. A gente pôde observar aí que essa semana, por conta de todas essas idas e vindas, cessar-fogo, reabertura, fechamento, a gente tem ainda, não tem muita definição do que vai acontecer lá no Oriente Médio, mas a gente conseguiu ver aqui que os nossos ETFs acabaram, olhando para as classes que a gente estuda, a gente conseguiu observar uma semana num campo bastante positivo. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, o que a gente vai ter aí em toda essa novela geopolítica lá no Oriente Médio. Mas o mais importante é o que a gente sempre fala aqui nas nossas redes. Não existe o melhor ETF, existe o ETF mais adequado. Melhor do que você olhar só o retorno e investir naqueles ETFs de maior retorno da semana, do ano, do último ano, que seja, é você entender o objetivo por trás daquele ETF. É você avaliar se aquele ETF casa com o teu perfil de risco, se ele casa com o teu objetivo. No fim do dia, a análise ela precisa ser sobre o objetivo. E não existe o melhor ou o pior ETF. Existe o ETF mais adequado, mais ajustado para a tua realidade, para o teu perfil, para o que você deseja, teu momento de vida. Então, dito isto, galera, nos vemos na semana que vem. Eu quero refazer aqui o convite que eu fiz no início do vídeo. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhe esse conteúdo, porque isso vai ajudar bastante. Não só o nosso canal, mas você também vai conseguir difundir informação de qualidade, mostrar como que os ETFs funcionam. Você vai ser mais um participante aqui nessa indústria que tem crescido cada vez mais e tem atraído cada vez mais atenção dos investidores aqui do Brasil. Combinado? Pessoal, nos vemos na próxima semana. Um forte abraço. Valeu!